Esta semana traz muitos potenciais agitadores de mercado para a Libra. Nosso convidado de hoje, para falarmos sobre os últimos eventos econômicos do Reino Unido, é Simon French. Simon, após uma eleição aclamada como a mais incerta em décadas, que resultou no primeiro governo de partido único em anos, os últimos dados da produção industrial sugerem que o Reino Unido esteja se beneficiando da situação do petróleo e do gás, uma vez que a extração aumentou. Qual é a sua opinião sobre os últimos eventos? O resultado das eleições gerais foi favorável à comunidade empresarial. O governo de coalizão anterior também era favorável aos negócios. Eles cortaram os impostos corporativos de 30% para 20%. E os mercados ficaram contentes com a continuidade do governo conservador, dessa vez com maioria absoluta. Você está certa, ninguém esperava por esse resultado. Muitos sugeriram que o haviam previsto, mas permaneceram quietos até a noite de quinta-feira. Em se tratando dos efeitos das eleições sobre a situação econômica do Reino Unido, na quarta-feira foram publicados dados sobre a produção industrial, que registrou forte crescimento. Você também mencionou os benefícios da queda dos preços do petróleo e do gás, que refletem a situação atual do Reino Unido, apesar de o petróleo estar no Mar do Norte. O país importa petróleo e gás, e por isso a balança comercial se beneficiou dessa queda dos preços. Isso também colocou mais dinheiro nos bolsos dos consumidores. A economia do Reino Unido é baseada em serviços. 76% do crescimento econômico vem dos serviços. Nesse sentido, a renda extra dos consumidores deu um bom impulso para a economia nos últimos trimestres. O NISR reduziu a previsão de crescimento antes da eleição, mas o PIB para o primeiro trimestre ainda assim decepcionou. Será que a economia do país vai pelo menos se equilibrar no futuro? No primeiro trimestre, o Reino Unido cresceu 0,3%, decepcionando as expectativas. A maioria dos analistas, incluindo o NISR, esperava que a taxa de crescimento seria de 0,6%. Eu acredito que o crescimento irá se recuperar no segundo trimestre. A maioria dos dados divulgados nas últimas semanas indicaram uma recuperação nos setores manufatureiro e de construção, que apoiaram o crescimento no primeiro trimestre. Em se tratando de reequilíbrio, o governo atual tem uma meta para aumentar as exportações do Reino Unido para 1 trilhão de libras por ano até 2020. Esse é o calcanhar de Aquiles. Se a economia do Reino Unido tem um ponto fraco, esse é o desempenho das exportações. O processo para o reequilíbrio e a redução do déficit em conta corrente será determinado pela habilidade de nosso mercado exportador competir com a zona euro, que tem se beneficiado com a depreciação do euro. Apesar de o cenário econômico do Reino Unido ser forte, essa dimensão internacional completará os componentes para uma economia saudável. Os dados foram publicados no período entre a decisão do Banco da Inglaterra, que permaneceu inalterada, e um dia antes da divulgação das novas previsões de crescimento e inflação por Mark Carney. Qual é a expectativa do mercado? Você está certa. No início da semana, o Banco da Inglaterra publicou o 73º trimestre consecutivo de dados inalterados, mantendo as taxas de juros a 0,5%. Em se tratando do relatório de inflação divulgado hoje, Mark Carney vai dar sinais aos participantes do mercado sobre a direção do movimento das taxas de juros. Até cerca de 6 meses atrás, 2 membros do Comitê de Política Monetária votaram para um aumento da taxa. E o Reino Unido, juntamente com os Estados Unidos, estavam na liderança das outras economias que pretendiam restringir a política monetária. Com o colapso dos preços do petróleo e das commodities, o cronograma para o aumento das taxas foi adiado novamente. Nós chegamos a um ponto, com a restrição do mercado de trabalho e um retorno do crescimento dos salários reais, onde muitos analistas, inclusive eu, esperam que o Banco da Inglaterra tome medidas e comece a elevar as taxas no primeiro trimestre do próximo ano. Nesse ponto, o relatório de inflação irá mostrar os dados que indicarão a decisão do Comitê de Política Monetária. E Carney irá atualizar a data de início do aumento da taxa de juros do nível 0,5%. Se a Libra se valorizar mais em função da divulgação dos dados de salário e de desemprego hoje, talvez o par Libra-dólar suba. Qual é a sua previsão para o par? Na quarta-feira de manhã, a Libra rompeu a barreira de 1,56 diante do dólar.
apoiada pelos dados da produção industrial que eu mencionei anteriormente. A previsão de longo prazo para a Libra é forte, certamente considerando as dúvidas em relação à Grécia e à sustentabilidade da zona euro. A Libra tem o status de porto seguro, de que vem se beneficiando desde o início do projeto da zona euro. Além disso, o Reino Unido e os Estados Unidos são as únicas grandes economias que esperam um aumento das taxas de juros. Portanto, o fluxo de dinheiro para o país aumentou em antecipação desse aumento. Eu acredito que até o final do ano, a taxa de câmbio para o par chegará a 1,65, um aumento em relação ao nível atual. Essa previsão é uma combinação desses dois fatores que eu mencionei com um forte cenário econômico doméstico. Simon, muito obrigada pela participação. Foi um prazer. Isso encerra a nossa entrevista. Mas para mais atualizações sobre a situação do petróleo, não percam a próxima edição do Commodities Corner. Até mais!